Bom dia, meninos. Vamos iniciar, então, a aula dessa semana, falando sobre a questão de distribuição de fármacos no corpo. A gente já iniciou essa aula na semana passada, mas, faltou a gente finalizar aí esse conceito. Só para a gente relembrar aqui, em relação ao volume de água do corpo, por que é importante? Em relação a esse volume de água corporal, né? Porque depois que as substâncias, então, administradas, e aí a gente lembra que, né, dependendo da forma farmacêutica, ela vai ter uma via de apresentação. Depois que essa substância ela foi administrada, então ela precisa passar pelos processos farmacocinéticos, que é a absorção, ou seja, ela precisa chegar na corrente sanguínea, né? Então a absorção é justamente isso, o fármaco sair do local de onde ele foi administrado para a corrente sanguínea. E aí depois ele precisa se distribuir, porque a maior parte dos fármacos, né, eles não têm efeito no vaso sanguíneo. O efeito dele não é dentro, né, do endotélio vascular. A maior parte dos medicamentos, elas precisam, então, sair desse líquido, desse compartimento, que é o compartimento vascular, ir para o líquido intersticial, que é aquele líquido que vai banhar as células, né, para poder, então, entrar em contato com aquele receptor, que na maioria das vezes, né, na grande maioria das vezes, esse receptor farmacológico, ele vai estar na membrana da célula. Né? Então, muitas vezes a gente vai ver até que ele não precisa nem entrar, né, no compartimento intracelular para que ele tenha um efeito farmacológico. Mas ele precisa entrar em contato com esse receptor que está na superfície da membrana celular. Então, para que ele faça isso, ele precisa ter algumas características, tá? Que são características que vão permitir com que ele faça, que ele tenha esse acesso a esses tecidos. E aí uma questão importante, que a distribuição do fármaco, então, ela vai ser determinada por, obviamente, uma série de fatores, mas principalmente pela lipossolubilidade dele, tá? A lipossolubilidade do fármaco, e também pelo tamanho da molécula, pela afinidade de ligação às proteínas plasmáticas, porque nós vimos que as substâncias, né, para que elas consigam ser absorvidas, que elas passem, né, então, do local de administração para dentro da corrente sanguínea, na maioria das vezes elas fazem isso pela membrana plasmática, por afinidade pela membrana plasmática. E aí, é uma barreira, uma bicamada lipídica, então, obviamente, a substância, para conseguir penetrar ali, ela precisa ter uma certa lipossolubilidade. Mas quando ela chega, então, no sistema circulatório, né, ou seja, ela foi absorvida, né, pelo sistema circulatório, ela chegou lá, ela precisa, então, andar dentro dessa matriz basicamente polar, e aí a gente tem um problema, porque a substância ela tem um caráter mais lipofílico, né, para ela conseguir fazer essa absorção, e aí quando ela chega nesse ambiente mais polar, ela não tem tanta afinidade. Então, muitas das vezes, esses fármacos, eles vão acabar se ligando em proteínas plasmáticas, como a gente já falou, né, na aula passada, que são da albumina, algumas globulinas, como a alfa-1-glicoproteína ácida. Eles vão se ligar nessas proteínas para que eles consigam fazer, então, esse transporte, para que as moléculas consigam, então, chegar nos órgãos-alvos, ter o efeito delas, para que elas consigam chegar no fígado, serem metabolizadas, chegarem no rim, serem excretadas. Então, isso, na maioria das vezes, é feito a partir dessa ligação da proteína plasmática. Né? E então, é claro que quando a gente fala da questão dessa propriedade do fármaco, o que vai determinar, então, a distribuição dele nos tecidos? Uma característica de cada molécula, né? Ou seja, as propriedades fisicoquímicas daquela molécula, peso molecular, lipossolubilidade e também afinidade de ligação com as proteínas plasmáticas. Então, isso tudo vai determinar a questão da distribuição do fármaco pelo organismo. E é claro que a concentração desse fármaco no plasma, ela vai ser, então, utilizada para a gente medir aqueles níveis terapêuticos. Então, quando eu falo de biodisponibilidade, de onde eu tiro essa questão da biodisponibilidade? Basicamente, quando a gente monitora o nível sérico daquela molécula. Então, o paciente, né, administrou o medicamento, e aí, depois de um tempo, é medido, né,
faz essa medida esteriada dos níveis séricos daquela medicação, e aí com isso se tem, né, a biodisponibilidade, alguns parâmetros farmacocinéticos. E aí é importante a gente falar também que o fato do fármaco estar no plasma não quer dizer necessariamente que ele está tendo efeito farmacológico, porque quando a gente avalia esse parâmetro, eu sei que ele está no plasma, mas eu não estou avaliando a ligação dele no receptor, o efeito dele no órgão-alvo. E aí, bem aquilo que a gente conversou sobre a medicação genérica, né, o similar, que é a questão que acaba explicando por que na maioria das vezes o fármaco que vai ter mesma bioequivalência, mesma biodisponibilidade, ele acaba não tendo o mesmo efeito terapêutico, tá bom? Em relação aqui também, ó, os órgãos e tecidos variam na capacidade de captar esse fármaco, e isso deve-se justamente por aquilo que a gente está conversando. Primeiro, pela propriedade físico-química dele. Segundo, pelo fluxo sanguíneo. E isso é uma característica muito importante em farmacologia, por quê? Porque o número de moléculas que a gente administra quando toma um medicamento é muito, muito, muito menor do que o número de moléculas que a gente tem no corpo. Então, se essa distribuição de medicamento fosse feita de maneira aleatória, né, de maneira a seguir o fluxo sanguíneo, as características fisiológicas, a gente teria um problema em relação ao efeito farmacêutico, tá? O efeito farmacoterapêutico. Então, é importante a gente entender que o fármaco, ele vai ter afinidade diferentes por tecidos diferentes, por moléculas diferentes. E isso que vai dar a capacidade, então, dele ter aquele dado efeito farmacológico. Ou, por exemplo, dentro do fígado, dentro do rim, ou no músculo cardíaco. Então, justamente, além dessas características farmacocinéticas, a afinidade da molécula, a forma da molécula, né? Ou seja, os requisitos farmacodinâmicos. A gente acaba discutindo um pouquinho aqui mais a questão farmacocinética, a proporção de fluxo sanguíneo, lipossolubilidade, na verdade, a questão de lipossolubilidade do fármaco. Porque, por exemplo, se eu pego um indivíduo mais obeso e um fármaco mais lipossolúvel, é claro que esse fármaco que é mais lipossolúvel, ele tende a ficar mais retido nesse tecido lipídico. E aí a gente acaba formando o que a gente chama de tecido de depósito, que a gente finalizou falando disso na aula da semana passada, né? Falei com vocês que alguns fármacos se depositam em tecido. Então, a gente deu o exemplo da cloroquina nos melanócitos, da tetraciclina no osso, mas também, dependendo dessa característica físico-química do fármaco, né, se ele for mais lipossolúvel, um indivíduo com peso maior, com uma quantidade maior de tecido adiposo, ele também tende a reter mais aquele fármaco, né? Então, isso tudo deve ser levado em consideração. E aí, então, as moléculas, né, normalmente quando a gente toma esse medicamento, então, ele chegou na corrente sanguínea, a gente vai ter duas formas de fármaco, né? Então, a gente vai ter a forma do fármaco que está ligado em proteínas plasmáticas. Lembra vocês que essa ligação é uma ligação fraca, tá? É uma ligação que não é covalente. Na farmacologia, a gente utiliza duas denominações, basicamente, né? As ligações que são reversíveis são ligações fracas, são as ligações não covalentes. A maior parte dos fármacos se liga, sim, então, de maneira reversível, ou seja, ele está ligado ali, mas ele se libera, né? Ele se solta daquele sítio de ligação de maneira muito fácil. E a gente tem também ligações covalentes. As ligações covalentes, elas são ligações altamente estáveis. Então, normalmente, quando se administra uma molécula de medicamento, a gente não quer que ele tenha efeito ligação covalente, porque a ligação covalente, ela determina, na maioria das vezes, uma inativação daquele receptor, né, daquela estrutura. E aí a gente tem alguns casos dentro da farmacologia, claro, né, de fármacos que se ligam de maneira covalente, sobretudo a receptores, mas no geral, esses fármacos se ligam de maneira não covalente, que é uma ligação fraca, tá? Então a gente tem duas frações de fármaco que vão estar circulando no sangue. Uma fração ligada à proteína plasmática, como eu falei com vocês, sendo que essa ligação é uma ligação fraca, facilmente desfeita, e uma fração livre.
Então, o fármaco está lá livre na corrente sanguínea. Essa fração livre, ela é capaz de deixar o compartimento vascular com maior facilidade, é claro, porque ela é menorzinha. Como eu falei com vocês, a proteína não está ligada nela, então ela não tem nem esse impedimento espacial, né, de penetrar pelas membranas. Então, essa molécula, essa fração livre, ela facilmente chega no sítio de ação, facilmente se liga no sítio de ação, facilmente ela vai chegar no fígado para ser, ou enfim, aonde for feita a biotransformação, o metabolismo dela, e facilmente ela vai ser excretada. Então, essa fração que é livre, que está livre, é a fração farmacologicamente ativa, porque ela é capaz de executar todo o mecanismo de ação dela e toda essa característica farmacocinética, tá? Quanto menor for a interação dos fármacos com essa proteína plasmática, obviamente, mais rapidamente esse fármaco vai ser absorvido, então ele vai chegar mais rapidamente no sítio de ação, vai ser mais rapidamente biotransformado, mais rapidamente excretado. Então, o que vai determinar, por exemplo, essas características, né, de velocidade de ações farmacocinéticas, na maioria das vezes, é justamente a fração livre, né? Então, quanto do fármaco fica livre dessa ligação em proteínas plasmáticas. Já falamos que nós temos, basicamente, duas proteínas, né, dois grupos de proteínas que ligam as moléculas do fármaco na corrente sanguínea. Então, a gente tem a albumina, que normalmente liga fármacos ácidos, e a gente tem as globulinas, especificamente a alfa-1-glicoproteína ácida, que é uma proteína que normalmente liga fármacos básicos. E aí a gente também comentou que, como as globulinas, essas moléculas que ligam fármacos básicos, elas são proteínas de fase aguda, então de processos de infecção, a concentração delas e, consequentemente, a ligação do fármaco a essas moléculas, ela pode variar de acordo com processos inflamatórios, assim como a ligação do fármaco à albumina também pode variar. Por exemplo, se o paciente tem um problema hepático, um problema renal, a quantidade dessas proteínas na corrente sanguínea vai estar diminuída. Então, por que elas se ligam? Né? Porque normalmente por afinidade química. Então, elas têm afinidade química com aquele sítio de ligação daquela proteína plasmática. Então, vou continuar falando dessa questão de ligação em proteínas plasmáticas, porque a gente precisa falar, por exemplo, de saturação de ligação de proteína, né? Mas a gente segue esse conceito um pouquinho mais para frente. Uma outra questão que a gente vai lembrar que substâncias que são ácidos fracos ou bases fracas encontram-se na questão de uma mistura, né? A gente viu isso em relação à absorção. Na distribuição, isso perde um pouquinho a força. Por quê? A diferença de pH entre os líquidos, entre os tecidos e os líquidos intracelulares e extracelulares é muito pequena. Então, normalmente, quando aquele fármaco é absorvido, né, a gente já tem um equilíbrio em relação à fração que está neutra e a fração que está carregada, que está ionizada, e esse equilíbrio, ele vai se manter em todo esse processo de distribuição do fármaco. Ou seja, aquelas moléculas que estão ionizadas, elas vão, né, permanecer ionizadas, e aquelas moléculas que estão na forma neutra vão permanecer na forma neutra. E aí, você poderia pensar, Lívia, mas então como é que esse fármaco que está na forma ionizada, ele consegue ser excretado, por exemplo? Bem, quando a gente fala de uma molécula que está ionizada, ela está carregada, ela virou uma molécula que tem uma certa característica polar, né? Então, nós temos aí sistemas, obviamente, de transporte, secreção para essas substâncias que são mais polares, que têm cargas. Então, isso vai acabar sendo realizado de uma maneira, né, fisiológica e mais fácil aí, sem grandes problemas, ok? O equilíbrio dessa questão da fração da substância que está neutra para a substância que está ionizada, obviamente vai depender, né, da permeabilidade através aí da barreira dos tecidos, a ligação dessas substâncias no interior dos compartimentos, partição pelo pH, né? Então, já viu esses conceitos.
Falando mais especificamente dos fatores que vão afetar a distribuição propriamente dita, o primeiro deles, né, então isso é bem importante aqui, como eu já falei para vocês, dois deles, né, a ligação proteína plasmática e a propriedade físico-química da droga, que nós já conversamos, mas também a distribuição ela é afetada pela perfusão, então pela vascularização do tecido. O corpo, na verdade, a gente fala desse processo de farmacocinética, normalmente ele é tricompartimental. Então, as substâncias, elas chegam na circulação, e aí o primeiro lugar para onde elas vão são nos órgãos que têm um maior fluxo sanguíneo. Então, a gente tem, por exemplo, sistema nervoso central, músculo cardíaco, que são os órgãos que têm uma maior irrigação, e a própria fisiologia aí do fluxo sanguíneo gera, né, faz com que esses fármacos cheguem no primeiro momento nesse compartimento central. E aí, com o passar do tempo, aquela substância vai sendo infundida, vai sendo administrada, esse fármaco tende a chegar nos outros órgãos que são menos perfundidos. Então, por exemplo, tecido muscular, em órgãos que têm uma menor perfusão sanguínea. E num terceiro momento, dependendo do tempo de administração daquela substância, ele acaba chegando em lugares que a gente tem uma vascularização muito baixa mesmo. Então, por exemplo, tecido adiposo, que é um tecido bem pouco vascularizado, tecido ósseo. Inclusive, é um problema a gente tratar, por exemplo, o osso, né? Se tratar osso, porque o osso, ele tem pouca vascularização. Então, fazer com que um fármaco chegue ali é uma dificuldade, né? Por exemplo, a pessoa às vezes está com alguma infecção óssea, normalmente o tratamento de uma infecção óssea, ele é bem longo, bem demorado, justamente por conta disso. Porque a quantidade de fármaco que chega ali é muito pequena, né? Então, obviamente, o volume de fármaco que vai chegar ali, ele vai ser diretamente proporcional à vascularização do órgão. Então, um órgão que é mais vascularizado, que recebe um maior fluxo sanguíneo, o fármaco não está na corrente sanguínea. Então, ele vai ter maior contato com essa substância. Ou seja, a substância tem uma chance maior de sair desse compartimento vascular, ir para o líquido intersticial e chegar em contato com a célula para desempenhar o efeito farmacológico, tá? Outra questão são a ligação à proteína plasmática. Então, a gente viu que essa fração, que é a fração livre, ela está livre mesmo. Então, ela está livre para desempenhar todos os efeitos farmacológicos que ela, né, se propõe a fazer. A fração que está ligada em proteínas plasmáticas, ela tem um problema espacial. A proteína, normalmente, né, a proteína que está dentro do vaso sanguíneo, ela não vai para o tecido. Não tem como ela ir para o tecido, ela tem um peso molecular maior. Então, por exemplo, a albumina, o papel da albumina é carregar mesmo as substâncias dentro da corrente sanguínea. Então, se essa substância está ligada à albumina, ela vai ter um problema de saída ali da corrente sanguínea e ir para o tecido para desempenhar o efeito farmacológico dela. Então, o fármaco, né, essa questão da distribuição dele também vai depender muito da afinidade que essa substância tem pela ligação em proteínas plasmáticas. Um dos fatores, meninos, que gera essa afinidade de ligação em proteínas plasmáticas é a lipossolubilidade. Então, a gente tende a pensar, um conceito até bem lógico, que substâncias mais lipossolúveis se ligam mais a proteínas plasmáticas. Né? É um conceito correto, mas não é a única, não é o único ponto que está em questão em relação à ligação em proteínas plasmáticas. Por que eu estou dizendo isso? A gente vai acabar vendo que, né, e na verdade é isso que acontece, às vezes algumas substâncias, até com uma característica um pouco mais polar, se ligam, tem uma ligação à proteína plasmática também grande. Por quê? Afinidade química, tá? Então, a ligação à proteína plasmática, ela obviamente depende da lipossolubilidade, porque as substâncias mais lipossolúveis tendem a ter dificuldade de fusão mesmo, né, pela corrente sanguínea, pela matriz primariamente polar, que é o sangue, o líquido intersticial, mas também tem a questão da própria molécula, ou seja, da afinidade que aquela molécula tem pelaquela proteína plasmática. Tá? Então, a ligação à proteína, ela normalmente já é um fator pré-determinado, então cada molécula tem aí o seu grau de ligação à proteína plasmática, e isso deve ser respeitado. Por quê?
todos os parâmetros farmacocinéticos, eles são calculados lá pela indústria farmacêutica, levando em conta que aquele fármaco, quando é dado, ele tem um X, né, o número dele de ligação em proteínas plasmáticas é X. Então, se a gente tem qualquer fator que altere essa ligação em proteínas plasmáticas, isso pode aumentar muito a fração de fármaco livre e levar a efeitos, obviamente, efeitos colaterais. Tá? Então, isso, na maioria das vezes, deve ser respeitado. Outra questão que nós já conversamos, que vai determinar a distribuição do fármaco, é a propriedade físico-química da Olivia, droga. Oi. você pode repetir isso para mim? Porque eu peguei o livro e eu fiquei bem assim, na dúvida, porque no livro fala que pode haver uma competição, né, Uhum. dos fármacos. Uhum. Porém, isso não é comum. Uhum. Aí eu fiquei sem entender. Aí, então, assim, não ocorre, não existe uma intoxicação ou não? Então, isso era uma questão farmacológica que era bem discutida há um tempo atrás, porque a gente se pensava o seguinte, na verdade. A albumina, por exemplo, ela tem 4 sítios de ligação para a molécula do fármaco. Então, se pensava que se você administrasse concomitantemente 2 substâncias que se ligassem com muita afinidade a essas proteínas plasmáticas, a gente teria, eu vou até mostrar um pouquinho mais para frente, né, que é uma coisa que a gente vai discutir, mas de qualquer maneira a gente já adianta, se pensava que essas substâncias que têm muita afinidade com essas proteínas plasmáticas, elas poderiam competir com esse sítio de ligação, e aí uma acabar deslocando a outra desse sítio. E aí o que isso ia fazer? Ia aumentar a fração de fármaco livre e poderia gerar um efeito tóxico. Bem, se pensava, isso é possível? Até. Por que isso virou uma questão um pouquinho menor no contexto farmacológico? Porque hoje em dia a gente sabe que o índice, a quantidade de moléculas que são necessárias na circulação para saturar o sítio de ligação das proteínas plasmáticas, ela é muito alta, né? Então, para você realmente ter essa interação farmacológica, porque isso é uma interação, né? A partir do momento que você toma 2 moléculas e uma atrapalha o efeito da outra, você está tendo uma interação farmacológica, isso tem um efeito prático, clínico, um pouco menor. Então, dificilmente 2 substâncias, quando forem administradas, elas vão ter essa interação de uma deslocar a outra dessa ligação de proteína plasmática, entende? É um efeito que deve ser considerado, sobretudo em algumas condições específicas. Por exemplo, falamos de situações que podem fazer com que o indivíduo tenha uma menor densidade plasmática de proteínas. Por exemplo, às vezes o paciente tem um problema hepático, então ele não consegue sintetizar albumina, um problema renal, que ele tem uma perda renal maior dessa proteína, ou questão de desnutrição, enfim. Nessas situações específicas, aí você deve tomar um cuidado redobrado, porque nesse caso, o seu paciente, ele pode ter uma quantidade de proteínas plasmáticas menor. Então, sim, aí quando você administra 2 fármacos que têm uma ligação alta em proteínas plasmáticas, um pode deslocar o outro e aí gerar toxicidade. Porque quando você administra um medicamento, né, como eu falei com vocês, a indústria farmacêutica, ela calcula a dose e tudo, pensando que a fração livre é X. Então, 10% do fármaco vai estar na fração livre. Se eu tiver alguma condição fisiológica ou interação medicamentosa que faça com que essa fração livre aumente para 20, eu estou dobrando o efeito do fármaco. Então, a chance de eu ter efeito tóxico é grande. Porque eu lembro a vocês que o que vai diferenciar o fármaco de um veneno é a dose. Então, se você aumentar muito a dose, né, fração livre, nem a dose, é a fração livre do fármaco na circulação mesmo, é como se você estivesse aumentando muito a dose, porque a fração livre é a fração ativa, né? E aí isso sim pode fazer com que o fármaco se ligue de maneira inespecífica e gere mais efeito colateral, entendeu? Entendi sim. Tá? Mas a gente vai comentar de novo um pouquinho mais na frente aqui, tá? Mas é um tipo de interação possível,
mas hoje em dia com uma importância no contexto clínico um pouquinho menor, porque se viu que é muito difícil atingir esse valor aí para saturar a ligação, sobretudo a albumina, né? A albumina é uma molécula que, como eu falei com vocês, tem 4 sítios de ligação, então isso faz com que dificilmente a gente tenha esse tipo de interação medicamentosa, mas em alguns casos é possível. Bom? Deixa eu só ver aqui que alguém me perguntou. Então, Adassa, só aconteceria, por exemplo, com fármacos que se ligam muito em proteínas plasmáticas. Por exemplo, normalmente, anticoagulantes, que são, obviamente, fármacos que vão atuar na cascata de coagulação, são fármacos que têm uma ligação muito grande em proteína plasmática. Isso é muito bom. Por quê? É incrível, na verdade. Por quê? Porque o fármaco, ele tem que atuar onde? Dentro da corrente sanguínea. Né? Então, obviamente, o processo de coagulação ele acontece dentro do vaso sanguíneo. Então, a substância ela tem que ficar retida. A partir do momento que ela se liga mais em proteína plasmática, ela tem um problema de difusibilidade ali pelas membranas e ela fica mais retida. Então, normalmente, esses anticoagulantes, por exemplo, varfarina é um fármaco que se liga muito em proteína plasmática, varfarina, heparina. E aí, nesse caso, se você dá essas 2 substâncias anticoagulantes que se ligam muito em proteínas plasmáticas, uma pode acontecer, uma pode deslocar a outra, tá? Então, sim, seriam fármacos que têm propriedades fisicoquímicas semelhantes, mas no sentido de afinidade à ligação de proteínas plasmáticas. O que eles devem ter como característica fisicoquímica semelhante? Afinidade de ligação em proteínas plasmáticas. Isso vai ser determinado por uma série de coisas, porque lipossolubilidade está envolvida? Está, sim, mas também o tipo de grupo químico, né, se é um metil, se é uma hidroxila, então isso tudo vai estar relacionado com a ligação na proteína, tá bom? Entendeu, Adassa? Que ótimo. Então, falamos aqui, né, dessa questão dessa propriedade físico-química. Lembrar que essa propriedade físico-química, a gente fala muito, né, como eu acabei de falar com a Darcy, da lipossolubilidade, mas tem que levar em conta peso molecular, o tipo de grupo, né, se tem nitrogênio, se tem um enxofre, uma hidroxila, uma carbonila ali, isso tudo é interação química, gente, é molécula química, não tem jeito. Então, isso tudo vai estar correlacionado com a propriedade físico-química. Porque a partir do momento que essa proteína ela expõe o sítio de ligação dela, essa ligação da molécula do fármaco ao sítio, ela se dá por interação. Então, a molécula, a lipossolubilidade e a hidrossolubilidade, ela vai ser dada, obviamente, pela molécula inteira. A molécula tem mais grupos, né, que tem ali diferença de eletronegatividade, ela será mais polar, ela tende a ser mais polarizada. Por exemplo, é uma molécula que tem só carbono e hidrogênio, né? Então, só hidrocarboneto, ela tende a ser mais apolar. E aí, isso tudo depende, tá? Depende também dos grupos que vão ficar em contato para a ligação da proteína. E uma outra característica importante que nós devemos relembrar é a afinidade pelo tecido. E isso também é excelente dentro da farmacologia, porque você consegue ter um efeito, né, mais específico de uma determinada substância, porque ela tem uma afinidade maior pelo tecido. A digoxina, gente, vai falar muito dela, eu sei que o Gustavo, dentro da fisiologia, fala muito dela também. A gente gosta muito de falar da digoxina, por quê? O que a digoxina é? Ela é um fármaco que a gente chama de cardiotônico. Então, ela serve para aumentar a força de contração do músculo cardíaco, utilizada basicamente quando o paciente tem insuficiência cardíaca. Então, ele não está conseguindo contrair direito o coração, e aí esse fármaco ele entra aí como um dos adjuvantes, uma das alternativas terapêuticas para melhorar essa força de contração. A digoxina, gente, ela tem um mecanismo de ação muito particular, porque ela se liga na bomba de sódio e potássio ATPase. Então, a gente lembra que quando todas as células, né, elas são polarizadas para elas serem responsivas. Então, quando aquelas células geram um potencial de ação, a gente tem alteração da densidade, da quantidade de íons em relação à parte
extracelular e intracelular. Mais especificamente, o sódio, que deveria estar do lado de fora, depois de um potencial de ação, ele está do lado de dentro. O potássio, que deveria estar do lado de fora, do lado de dentro, ele está do lado de fora. Ou seja, esses íons estão em locais trocados. Então, para restabelecer esse fluxo iônico, depois de cada potencial de ação, a gente tem a bomba de sódio e potássio, a TPase, voltando isso para o lugar. Todas as células. Todas. Então, músculo cardíaco, tecido muscular. Então, toda célula que gera um potencial de ação em resposta, né, a algum estímulo, para ela restabelecer essa responsividade, ela precisa da bomba de sódio e potássio, a TPase. E aí, no sistema nervoso central nem se fala, né? Porque a gente tem ali descarga neuronal o tempo todinho. Então, o tempo todinho está restabelecendo essa bomba de sódio e potássio. A TPase está trabalhando muito. E ele é a TPase porque ela gasta ATP, então ela precisa de energia, até justifica, né? Porque o sistema nervoso central é um sistema que consome tanta glicose e precisa de tanta energia, porque a gente tem um consumo energético muito grande, inclusive por a bomba de sódio e potássio, a TPase. Entretanto, né, enfim, né, a digoxina, ela é um fármaco que atua nessa bomba de sódio e potássio, a TPase. E onde a gente tem essa bomba? Como eu acabei de falar com vocês, em todo o corpo. E aí você teria um problema muito grande. Porque se você dá décima digoxina para um paciente, ela tem afinidade pela bomba de sódio, potássio, a TPase. Então, poderia atuar em qualquer local, né, do corpo. Entretanto, ela tem uma maior afinidade pelo músculo cardíaco. E é justamente aonde ela deve atuar. Tá? É uma droga difícil de trabalhar, a gente vai ver isso, vai falar, né, especificamente de cada molécula dessas. É difícil de trabalhar, ela tem um índice terapêutico muito pequenininho. O que é isso? Ou seja, a dose terapêutica dela é muito perto da dose tóxica. Então, é um fármaco difícil de trabalhar, porque você tem que ficar, né, vocês vão administrar, prescrever, mas tem que ficar dosando a quantidade daquela substância na corrente sanguínea para não gerar intoxicação. Mas, enfim, essa característica dela de ligação nos tecidos, de uma afinidade maior pelo músculo cardíaco, possibilita o uso clínico dela, o que é fantástico. É uma droga que teve um papel fundamental no manejo clínico da insuficiência cardíaca nos anos 80. Hoje em dia ela perdeu um pouquinho a força dela, porque é uma droga de difícil manejo, e a gente tem outras opções terapêuticas, mas ela ainda tem o seu lugar na clínica. Né? Então, é um fármaco que só foi possível utilizar por essa afinidade tecidual. Uma outra questão, né? A gente tem aí o próprio gás carbônico se ligar na hemoglobina, e aí isso é um problema, porque a hemoglobina tem a função de transportar oxigênio para o tecido. A partir do momento que o indivíduo começa a reter mais CO2, e CO2 começa a se ligar mais na hemoglobina, ela perde um pouquinho a função dela de oxigenar os tecidos, e aí acidifica o sangue, né? Gera uma série de problemas. O chumbo também deposita no osso, mas a gente já falou de alguns medicamentos, né? Já, inclusive, relembrei vocês. Tetraciclina depositar no osso, porque ela se liga no cálcio, a cloroquina nos melanócitos. Então, existem algumas substâncias que têm uma afinidade maior por tecido, tá? E aí, no caso da farmacologia, na verdade, todas as substâncias que a gente utiliza na clínica, elas têm uma afinidade pelo um receptor específico que está num tecido específico. E é o que possibilita você utilizar aquela substância para aquela patologia, tá? Ela tem que ter uma afinidade pelo tecido, porque, como eu falei com vocês, essa distribuição, essa ligação, não pode ser, não é por acaso, não é uma coisa que acontece loteria, jogou a molécula na corrente, vamos ver onde ela liga. Não pode ser assim, tá? Ela tem que ter uma afinidade mesmo pelo um tecido específico, pelo receptor específico, que está em um local específico, para que ela consiga ter efeito farmacológico. Senão, a dose que você ia ter que utilizar era muito grande, muito mesmo. Então, isso é um dos princípios, inclusive, que rege aí a farmacologia. Claro, Júlia. O monóxido de carbono, né, ele se liga, ele tem afinidade pela hemoglobina. E qual que é a função da hemoglobina? É justamente carrear o oxigênio. Então, a gente tem, né, a molécula de hemoglobina constituída aí de ferro, o grupo porfirínico, né, e ali a globina.
Então, essas globinas, normalmente, elas conseguem acomodar 4 moléculas de oxigênio. E aí, é justamente por isso, esse oxigênio, então, vai sendo carreado pela hemácia para ser dado no tecido. E por quê, gente? É uma coisa maravilhosa, né, gente? Incrível. Porque o oxigênio, ele é aceptor final de elétrons lá na cadeia respiratória. Então, por isso que a gente precisa de oxigênio e por isso que a gente precisa de comer, a gente precisa produzir ATP, né? Então, esse oxigênio chegar lá, né, ele faz com que a ATP girase, lembra lá da bioquímica, que ela funcione e gere uma molécula maior de ATP. Então, para que o tecido consiga funcionar com eficiência, né, tendo ali a molécula energética necessária, ele precisa do oxigênio. Entretanto, em algumas situações, a gente retém mais CO2. Então, essa retenção de CO2, ela acidifica o sangue, inclusive. E aí o corpo tende a compensar, né? Geralmente a pessoa aumenta aí o fluxo respiratório, tenta reter mais oxigênio para poder compensar. Né? A ligação do monóxido de carbono na hemoglobina, ela é tóxica, né? Ela gera toxicidade. Assim como o chumbo no osso. Tá bom, Júlia? Que ótimo. Então, como a gente já falou da maior parte, né, dessas outras características, vamos falar um pouquinho da perfusão sanguínea. Então, a perfusão sanguínea, ela vai determinar a quantidade máxima de fármaco que pode ser distribuída por minuto para órgão e tecido específico, né? Para que a gente tenha aí uma dada concentração plasmática. Então, o tecido mais irrigado, obviamente, vai receber um fluxo maior de moléculas de medicamento, né, uma quantidade maior, e tecidos menos perfundidos vão receber uma quantidade menor de fármaco por tempo, tá? E é claro que isso também vai variar de acordo com a permanência da molécula do fármaco no tecido. Aqui a gente tem essa tabela, e essa tabela ela vai mostrar para a gente justamente isso, né? Que alguns tecidos a gente tem uma maior perfusão. Quanto maior a perfusão sanguínea, ou seja, maior o fluxo sanguíneo naquele tecido, né, maior a distribuição. E aí, então, a gente tem, chegou na corrente sanguínea, né, qual é os locais que o fármaco tende aí num primeiro momento? Para esses locais que nós chamamos de compartimento central, ou seja, cérebro, fígado, rim, que são os tecidos, né, com maior fluxo sanguíneo, tá vendo? Eles têm um fluxo sanguíneo maior, obviamente, então, eles vão receber uma quantidade, o fármaco chega primeiro nesses locais, tá? Então, a distribuição, como eu falei com vocês, não é aleatória, ela também tende a ser influenciada. Acho que agora ele entrou, não entrou? Ótimo. Então, tá. Então, essa distribuição tecidual, ela também tende a ser influenciada, tá, joia? Ela também tende a ser influenciada pelo fluxo sanguíneo. E aí, isso aqui é muito importante, principalmente para quem decidir se especializar em anestesia, né? E anestesia relembra um pouco esse conceito dos compartimentos corporais. Então, substâncias, né, que são administradas como anestésicos locais, né, anestésicos gerais especificamente, precisa levar em conta aí justamente esse volume sanguíneo. Porque quando a gente fala de anestésico geral, meninos, a gente quer que o anestésico geral, ele atue primariamente no sistema nervoso central. O que o anestésico geral faz? Eu preciso que a pessoa apague, né, anestesia geral. Então, a gente quer fazer uma depressão generalizada no sistema nervoso central. E aí, isso leva muito em conta que o cérebro é praticamente um dos primeiros locais que vai receber o medicamento. E aí, isso possibilita que você tenha um efeito mais órgão específico dessa substância que é depressora, né? Ela é depressora, ela vai diminuir a atividade fisiológica como um todo, tá bom? Então, lembrar que normalmente os primeiros tecidos, né, o primeiro compartimento que vai receber esse fármaco então, chegou na corrente sanguínea,
qual que é o primeiro local que ele vai? Para os órgãos mais perfundidos, que é o compartimento central. Então, coração, cérebro, fígado, rim. Ô, gente, quando a gente fala de cérebro, também a gente precisa lembrar que, por isso mesmo, tem que ter a barreira hematoencefálica. Porque por ele ser um órgão muito perfundido, né, que tem um fluxo sanguíneo bem alto, se fosse assim, tudo que estivesse na corrente sanguínea conseguiria ter feito a nível do sistema nervoso central. Para que isso não aconteça, para que isso não ocorra, né, a gente tem a barreira hematoencefálica, que é uma barreira altamente seletiva, as células são justapostas, a gente tem zona de oclusão mesmo, não deixa passar nada. Então, as substâncias, para terem acesso no sistema nervoso central, elas precisam ter características específicas. E a primeira delas é a lipossolubilidade. Então, apesar do sistema nervoso central, o cérebro ser um órgão bem perfundido, muito rico em fluxo sanguíneo, até porque, como eu já falei com vocês, ele precisa de muito ATP, então o oxigênio participa muito desse processo, né, de produção intracelular de ATP, né. Se o indivíduo tiver baixa de oxigênio, pode inclusive ter morte cerebral. Então, é um órgão que tem que estar muito perfundido mesmo. Entretanto, essas substâncias que estão na corrente sanguínea, elas não devem ter livre acesso ao sistema nervoso central, por conta da barreira hematoencefálica. Então, né, isso faz uma barreira, né, não deixa chegar a qualquer substância que está na periferia ali no sistema nervoso, não. Porque é o sistema privilegiado, é claro. Mas fígado, rim, coração recebe tudo, né? Porque são muito perfundidos. Passado aquele momento inicial, então, depois do fármaco chegou nesse compartimento central, isso vale muito para fármacos que são dados em infusão contínua. Então, você colocou lá fármaco via parenteral e está administrando infusão contínua. No primeiro momento, ele vai chegar nesse compartimento central, que são os órgãos mais perfundidos. Você continuou infundindo a substância, ele tende a chegar no compartimento secundário, que são os órgãos que recebem tem um fluxo sanguíneo um pouquinho menor, por exemplo, o músculo, a pele, né, que são os órgãos que vão receber depois essa molécula de medicamento. E aí, por último, né, os órgãos menos perfundidos, que a gente chama de, o terceiro compartimento. Então, vem tecido adiposo, osso, ou seja, normalmente, meninos, para que uma substância tenha ação nesses órgãos que são muito pouco perfundidos, normalmente eles precisam ser infundidos ou administrados em doses muito repetidas, porque são tecidos, são órgãos que tendem a receber sempre menos a quantidade de moléculas de fármaco que é administrada. É claro, quando a gente leva em conta o fluxo sanguíneo. Porque o tecido adiposo, ele pode virar um tecido de depósito. Vamos supor, uma pessoa que, né, é obesa, tem um maior número de adipócitos, ela está administrando uma substância mais lipossolúvel. E aí, por mais que o fármaco chegue ali por último, quando ele chegar, ele tem muita afinidade. Então, ele chega e entra no adipócito e fica ali é a casa dele, tá? Então, isso também depende. Do mesmo jeito que a gente falou que a tetraciclina tem afinidade por osso, uma administração única tende a reter menos, mas se você for administrando para tratar uma infecção, por exemplo, 7 dias, 14 dias, dependendo do tipo da infecção, a chance de retenção em tecido ósseo é muito maior, tá? E aí, obviamente, de gerar qualquer tipo de complicação, né, que esse fármaco pode causar, por exemplo, no tecido ósseo. Tá bom? Então, lembrar que na perfusão sanguínea ela segue esse sentido. Então, a gente tem, dentro da farmacocinética, esse modelo tricompartimental. Vamos ver no livro, ele trabalha um pouquinho mais, vê cálculo e tudo mais, mas a gente não vai fazer isso, porque o objetivo aqui é mais conceitual. Como eu já falei com vocês, é claro, quem for fazer anestesiologia vai entrar nisso para calcular mesmo, tá? Inclusive, uma das partes aí da medicina que mais precisa entender de farmacologia, desses conceitos farmacocinéticos, é o anestesiologista, tá? Ele tem que saber isso tudo na ponta da língua. Mas, então, a gente tem essa divisão de tricompartimento, de 3 compartimentos. O central, que são os órgãos mais perfundidos, é onde o fármaco chega primeiro. Depois, ele tem uma divisão secundária nesses órgãos que são menos perfundidos, como músculo, pele.
e depois, por último, ele vai chegar nesses tecidos com realmente um menor fluxo sanguíneo. Então, tecido adiposo, tecido ósseo, é o último local que o fármaco chega, tá bom? Então, é claro, né, que essa questão de distribuição da molécula do fármaco também vai depender de outros fatores, como a gente falou, por exemplo, a lipossolubilidade. Então, a distribuição do fármaco no tecido, ela depende da perfusão sanguínea? Depende, mas se a substância for muito lipossolúvel, ela pode ficar, a gente acabou de falar, né, ela pode ficar retida no tecido adiposo, por exemplo. Ela chegou ali, ela fica ali. Se uma substância for muito lipossolúvel, ela pode ter acesso no sistema nervoso central. Então, ela chegou ali no compartimento central mesmo, né? O sistema nervoso muito perfundido, ela fica retida ali. Inclusive, é isso que acontece com os anestésicos gerais, né? Você administra eles, faz infusão, primeiro local que ele chega o sistema nervoso, e aí ele tende a ficar ali. É claro que isso vai depender do tempo de infusão que você fizer, né, daquele medicamento, quanto tempo você vai infundir aquela medicação. Outra questão é esse gradiente de pH e líquido intra e extracelular, porque a gente tem uma diferença de pH, tá vendo? No líquido intracelular, normalmente o pH é 7, no líquido extracelular, que vai ser representado pelo plasma, né, mesmo o sangue, o pH ele varia, na verdade. Qual que é o valor de referência do pH do sangue? 7,35 a 7,45. Então, a gente tem uma diferença de pH, tá vendo? Mas, como eu já disse a vocês, nada que seja muito relevante. E o principal fator, que é a ligação do fármaco a proteínas plasmáticas. Já falamos disso, né, gente, em relação às proteínas plasmáticas, a fração livre do fármaco é a fração ativa, é a fração que está lá, que pode ser, então, ter interação com o sítio de ação dela, que pode ser livremente distribuída, livremente metabolizada, livremente excretada, ou seja, é a fração farmacologicamente ativa, né? Então, e essa fração ativa, ela vai sendo mantida na circulação de maneira constante, ou seja, administrei um fármaco que tem uma ligação de proteínas plasmáticas de 98%. O que é isso? 2% ficam na forma livre e 98% ficam ligados em proteínas plasmáticas. Essa forma que está livre, ela está livre, como a gente falou, para todos os processos farmacocinéticos e farmacodinâmicos também, porque ela está livre para se ligar no receptor. À medida que ela vai sendo metabolizada e ela vai sendo eliminada, a gente, obviamente, tem liberação dessas moléculas que estão ligadas em proteínas plasmáticas, e aí elas ficam livres para manter o efeito farmacológico por mais tempo, né? Para manter aí, se ligar no sítio ativo, serem biotransformadas, serem eliminadas, tá bom? E isso, inclusive, é muito óbvio. A gente sabe disso de maneira até inata. Porque, por mais que o fármaco se ligue muito em proteínas plasmáticas, nenhuma molécula de fármaco você vai dar, né, de uso terapêutico, você vai dar aquela molécula uma vez na vida e o paciente nunca mais vai ter que tomar. Se essa ligação plasmática fosse irreversível, né, possivelmente a gente tomaria um remédio, um medicamento uma vez na vida, não precisaria tomar mais, né? Não teria nem como tomar mais. Mas isso é um processo dinâmico, né? Então, essa fração que está ligada em proteína, meninos, normalmente ela é uma fração de depósito. Então, ela forma um depósito na circulação daquela molécula de fármaco, que vai estar temporariamente, obviamente, estocada, né? Temporariamente porque a ligação dessa substância com a proteína se dá por uma interação fraca, então, em qualquer momento, ela pode se desfazer. Para manter justamente esse equilíbrio de ação do fármaco, ela vai justamente se desligando, né, se liberando, se tornando a fração livre, e aí a gente vai tendo um efeito farmacológico. Então, lembrar que essa fração que está ligada em proteínas plasmáticas, ela é uma fração que vai se desligar à medida que o equilíbrio, né, for necessário. À medida que essa fração livre for se esvaindo do corpo, for indo embora, essa fração que está ligada, ela é liberada para manter o efeito farmacológico. E é justamente esse equilíbrio que, dentre a fração ligada e a fração livre,
que dá para a gente o tempo de ação do medicamento, né? Esse equilíbrio farmacocinético que vai determinar por que você toma um medicamento de 6 em 6 horas, o outro de 8 em 8 horas, o outro de 12 em 12 horas, porque é o tempo que o corpo, né, que esse processo todo farmacocinético, inclusive essa liberação do fármaco de proteína plasmática demora, né, para você manter ali a fração livre e o efeito farmacológico, tá bom? Já falamos disso também, né, das principais proteínas de ligação, que são a albumina, para fármacos ácidos, e, na verdade, glicoproteínas. Mas um exemplo dessas glicoproteínas, né, aí é alfa-1-glicoproteína ácida, que é uma proteína de fase aguda. Todas as proteínas são sintetizadas no fígado, né, gente? Então, o fígado que vai sintetizar tanto a albumina quanto essas proteínas aí de fase aguda. E aí, é claro, que a ligação do fármaco à proteína depende principalmente, tá? Marca aqui um asterisco, um coração, um fogo de artifício, mas da afinidade entre a droga e a proteína. Então, a gente tende a pensar, né, como a gente já conversou, que substâncias mais lipossolúveis ficam mais retidas, se ligam mais a proteínas plasmáticas, mas não é o único fator que determina, tá bom? A concentração sanguínea da droga, então, lembrar que também é um processo dinâmico, à medida que essa fração livre vai se desligando, vai se liberando, a interação, né, entre o fármaco e a proteína também vai se desfazendo e ele vai liberando. É um processo bem dinâmico. A gente já falou disso aqui, impede o metabolismo. Então, lembrar que o fármaco que está ligado, né, na proteína plasmática, ele tem aquele problema, né, tem um impedimento mesmo, tem um pedido de circular, de ser metabolizado, de ser eliminado, porque a proteína está ligando ele, tá? Então, ela limita, basicamente, ó, o metabolismo, que é o próximo processo farmacocinético que a gente vai ver. No geral, ela não limita a eliminação do fármaco, por quê? A maior parte dos fármacos não é eliminado via filtração renal. Para relembrar também um pouquinho de fisiologia renal, para falar do processo de excreção de fármacos, mas dentro da fisiologia da formação da urina, a gente tem um glomérulo, né? Então, a cápsula de Bowman, e aí a maior parte das substâncias para serem eliminadas do corpo, elas são filtradas por esse glomérulo, né? Esses cápsulas de Bowman, esses sistemas de filtração renal. Entretanto, os fármacos... Não, Júlia. Quando o fármaco está ligado em proteína, lembra que eu até falei que essa ligação do fármaco em proteína, ela fornece, inclusive, uma fração de depósito. Na verdade, é um depósito plasmático do fármaco. Então, é uma fração que é inativa, ela não tem atividade nenhuma. Porque como ela está ligada na proteína, a gente pensa, né, que a molécula do fármaco é pequenininha. Vem a proteína grandona, liga nela. E aí, ela não consegue, né, se ligar no receptor, ela não consegue passar pela membrana da célula, porque a proteína é grandona. E a molécula do fármaco normalmente é pequenininha. Então, essa molécula tem que estar livre para ela conseguir se ligar lá no receptor dela. Mas se vem a proteína e liga nela, ela não consegue ter essa interação. Então, normalmente, Júlia, a fração que está ligada em proteínas plasmáticas é uma fração que, farmacologicamente falando, é inativa, porque ela não consegue interagir com o receptor dela. Outra coisa, ela não consegue ser distribuída, sair do endotélio vascular e ir para o tecido, porque a proteína está lá, grandona, impedindo com que ela faça essa passagem. Ela não consegue chegar no fígado, o hepatócito não consegue pegar a molécula para metabolizar, ela não consegue ser filtrada no rim, porque a proteína é grandona e, obviamente, o rim não filtra, normalmente não filtra proteína, tá? Então, ótimo. Essa fração que está ligada na proteína, normalmente é uma fração que é inativa mesmo, ela é um depósito. Por que é depósito? Porque a ligação é fraca, então essa ligação que o fármaco faz com a proteína é fraca. À medida que essa fração livre for sendo eliminada, for sendo metabolizada, essa fração do fármaco que está ligada em proteína plasmática, ela vai se soltando, ela vai se liberando, e ela vai
virando fração livre, tá bom? Gente, voltando aqui, então, nesse processo, vamos ver. Consegue, mas aí uma propriedade físico-química dele mesmo. Por quê? O que acontece? É interação. Interação. Uma das características, Adassa, que faz com que o fármaco se ligue em proteínas plasmáticas é a lipossolubilidade. Porque substâncias que são muito lipossolúveis, elas não conseguem ter afinidade, como a gente falou, com a matriz aquosa, que é o sangue. Entretanto, algumas substâncias que são mais polares, que teriam afinidade com a água, elas também se ligam em proteínas plasmáticas. Tá? E aí a gente consegue ver que não é só a lipossolubilidade que determina essa ligação em proteínas plasmáticas. E, Adassa, isso é muito importante, porque senão, se eu pego uma molécula que é mais polar, é claro que, olha, ela vai se ligar em proteína plasmática, mas essa ligação, na maioria das vezes, pode não ser tão alta, tá bom? Mas se o fármacos que fossem polares não se ligassem em proteínas plasmáticas, vamos lá, se ela não se ligou em proteína plasmática, a fração livre seria de 100%. Isso seria até um problema, porque aí a dose que você poderia utilizar é muito pequenininha, né? Mas aí, olha bem, ao mesmo tempo que aquela fração livre de 100% chegou na circulação, ela não está ligada a nada em proteína plasmática, ao mesmo tempo que ela está na circulação se distribuindo, ela já está sendo metabolizada e está sendo eliminada. Então, é um fármaco que teria um tempo de ação muito curtinho, porque quando o fármaco se liga em proteínas, isso faz com que ele, como eu falei, ele forme uma fração de depósito. E aí a gente consiga ter um tempo maior de ação daquele medicamento. Deixa eu chegar aqui um pouquinho para frente, eu vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Seguinte, ó. Vamos lá. Esse gráfico aqui, ele é bom para a gente entender isso. Um fármaco, por exemplo, que tem pouca afinidade pela essa proteína plasmática, que é o atenolol. O atenolol é um beta-bloqueador, um fármaco antipertensivo, enfim, a gente vai falar muito dele mais para frente, mas agora o que me interessa é a característica química, fisicoquímica dessa molécula, tá? O atenolol, então, ele tem pouca afinidade pela albumina. Olívia, o atenolol, ele é muito polar? Ele tem uma polaridade grande, tá? Mas não é de 100%, tá bom? Então, quer dizer, ele, apesar dele ter uma polaridade grande, uma fração dele ainda se liga em proteínas plasmáticas, tá vendo? Então, a ligação em proteínas plasmáticas não é determinada só pela lipossolubilidade. Entendeu, Adassa? Vou aproveitar que eu tô aqui e já vou falar desse conceito, tá? Então, por exemplo, o atenolol, uma molécula que provavelmente a característica físico-química dele, provavelmente aqui porque a gente não está conversando da molécula, mas olhando aqui, se ele tem pouca afinidade de ligação pela albumina, provavelmente ele é uma molécula que tende a ter uma polaridade um pouquinho maior, ele é mais polar, então tem maior afinidade com a matriz sanguínea, então ele se liga pouco em proteínas plasmáticas. Mas o fato, meninos, dele se ligar pouco em proteínas plasmáticas, quer dizer, a fração livre é muito grande. Então, todas as moléculas, quase todas as moléculas do fármaco, elas estão livres para atuar no sítio de ação, para serem metabolizadas e para serem excretadas. Lembre-se que nós dividimos esses processos farmacocinéticos para que a gente consiga entender melhor cada um deles. Mas a partir do momento que esse fármaco está na circulação, ele não faz fila para entrar, falar assim, agora eu estou sendo distribuído, eu não posso ser metabolizado. Não é assim. Se ele está na corrente sanguínea, ele passou pelo fígado, o fígado metaboliza. Se ele passou pelo rim, o rim elimina. Então é um processo que é dinâmico. Fármacos que se ligam, têm pouca afinidade com a proteína plasmática, então eles estão livres para fazerem todos esses processos farmacocinéticos. Consequentemente, a gente tem um menor tempo de duração, tá vendo? O efeito é maior, porque a fração livre é maior, mas a duração do efeito é menor, tá vendo? Já fármacos que se ligam, tem muita afinidade pela albumina, como a varfarina, que é justamente um anticoagulante, então
essa afinidade dela por proteína plasmática é uma das características que faz com que a gente consiga utilizar ela como anticoagulante, porque ela fica retida no plasma. Então, ela se liga muito em proteínas plasmáticas. E aí, como ela tem uma ligação muito grande, ela tem dificuldade por passar por todos os processos farmacocinéticos, tá? Então, ela não consegue ser metabolizada, ela não consegue ser eliminada, ela fica mais tempo na circulação. E, consequentemente, ó, a fração de fármaco ligado fica muito grande, ó, há muito tempo. A fração de fármaco livre vai se desligando aos pouquinhos, tá vendo? À medida que o fármaco ligado vai também. Então, à medida que o fármaco livre vai sendo eliminado do corpo, o fármaco ligado vai se desligando e vai se transformando em fração livre. Isso dá para a gente um fármaco com efeito menor, ou seja, ele não atinge um pico, o gráfico é mais bojudo, né, mais achado, mais assim, regular, mas o efeito, a duração do efeito é maior. Normalmente é isso que você quer. Porque pensa bem, se um fármaco tiver a fração livre muito grande, você vai ter um pico de efeito e o efeito vai embora rapidinho. Então, se você quer tratar, por exemplo, uma dor, o fármaco é excelente para dor, mas ele se liga pouco em proteína plasmática, ele tem um efeito muito grande, mas a duração é pequenininha. Ou você ia ter que fazer esse fármaco em infusão contínua, ter que ficar colocando ele direto na corrente sanguínea para ter esse efeito, ou então a administração dele ia ser muito frequente. Você ia ter que Quem quer perguntar? Oi. Por exemplo, para você baixar uma taquicardia, é bom esse tipo de fármaco, não? Você está falando, por exemplo, um processo de fibrilação arterial, o paciente tem arritmia, é uma taquicardia que, no caso do próprio atenolol, o atenolol é um beta-bloqueador, ele atua aqui na taquiarritmia, tá? Ele vai diminuir aí essa frequência cardíaca. É bom momentaneamente, porque você abaixa aquela taquicardia. Então, o ideal é até que você tenha um fármaco com um efeito de duração um pouquinho mais curto. Mas tem que tomar cuidado para na hora que você retirar o fármaco, ele não ter taquicardia de rebote, entende? Então, assim, é bom, mas depende do caso. E da meia-vida, da duração do medicamento. Entendeu? Entendi, deu para entender, sim. Tá? Obrigado. Porque, fisiologicamente falando, se o fármaco tiver uma meia-vida, um efeito muito curtinho, um efeito amplo e muito curtinho, no caso de uma taquicardia, até que seria benéfico. Inclusive, é uma das ações do baroreflexo. O que o baroreflexo faz? É justamente isso, né? Quando a gente tem taquicardia, ele vai lá, descarga parasimpática para diminuir a taquicardia, momentâneo. Então, seria bem-vindo por conta disso, tá? Então, obviamente, tem aplicações, né, para o fármaco para ter um efeito mais curto, para ter um fármaco que tem menor ligação em proteína plasmática. Isso não acontece muito com o atenolol, não, porque o atenolol é utilizado em alguns contextos aí na cardiologia, não só para manejo de taquiarritmias, que é momentâneo, né? Mas ele tem um manejo, o lugar dele aí dentro do manejo no paciente com hipertensão, tá? E aí ele é para uso prolongado. Enfim, né? Não vou entrar aqui no atenolol, não, que a gente já começa a falar um pouquinho mais dessa parte de mecanização, efeito e tudo mais, e agora não é o nosso objetivo, tá bom? Então, em baixas concentrações de fármaco, a parte ligada é proporcional à concentração. A gente já falou disso, né? O fármaco vai se dissociando, tá vendo? A ligação em proteína plasmática, o mais importante desse slide aqui é isso aqui, ó. A ligação em proteína plasmática é um processo que é saturável. O que quer dizer saturável? É justamente isso que nós estávamos conversando no início da aula, quando eu falei para vocês que a albumina, ela tem 4 sítios de ligação. Então, ela consegue acomodar ali 4 moléculas de fármaco ligados a ela. Se você ceder muito a dose, a molécula de fármaco, esses sítios de ligação vão ficar todos tomados. Normalmente, terapeuticamente, quando você está tratando um paciente, você não vai chegar numa dose, né, dessa magnitude de saturar tanto a ligação de proteínas plasmáticas. Mas existem, como nós já falamos, alguns contextos que esse processo pode ser saturado.
principalmente se o paciente tem algum problema hepático, tem algum problema renal. Se o paciente, por acaso, né, ali por acidente, ele toma medicação excessiva, então é um processo que é saturável, sim, tá? Mas não é linear. Então, o fármaco vai se desligando à medida que essa substância vai sendo liberada e eliminada da circulação, tá bom? Já falamos disso também, então, que algumas circunstâncias podem alterar a ligação do fármaco com essas proteínas plasmáticas. Então, se o paciente tem alguma doença hepática, tem alguma doença renal, e são situações que levam à diminuição da concentração plasmática de albumina. Então, se o paciente tem um problema renal, hepático, ele não consegue sintetizar essas proteínas plasmáticas com muita eficiência. Então, é um paciente que tende a ter um menor nível de proteínas, né, e obviamente menor probabilidade do fármaco, lugar para onde o fármaco se ligar, tá? E aí aumenta a fração livre. Síndrome nefrótica, insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica, normalmente, qual que é a função do rim? Tem várias, né? Atua controlando a pressão arterial, controla a produção de células sanguíneas, o equilíbrio ácido-básico, tem uma série de funções. Mas se a gente pergunta para qualquer pessoa, né, às vezes não precisa nem ser da área de saúde, qual que é a função do rim? Todo mundo vai responder uma coisa, a função do rim é filtrar o sangue, né, que é uma das principais funções. Então, o rim tem essa função de filtração, ele filtra o sangue. A partir do momento, e essa filtração faz com que o rim deixe passar, né, nesse processo de filtragem, tudo que for grande fica retido. Então, célula não passa, proteína não passa, porque é maior, né? Normalmente, proteína não passa. Um paciente que tem alguma doença renal, essa malha de filtração do rim, ela tende a estar maior, os poros tendem a estarem maiores. E aí, isso possibilita que algumas substâncias passem, né, por essa membrana renal de filtração e acabam sendo eliminadas na urina. E é isso que acontece com pacientes que têm alguma síndrome renal aguda ou crônica, né? Na maioria das vezes, uma glomerulonefrite, né, até de origem autoimune, por depósito de imunocomplexo, enfim. São quadros que podem gerar uma menor capacidade de filtração pelo rim. E aí o paciente elimina mais albumina, nesses casos elimina mais proteína, e é claro que são situações que vão gerar aí uma diminuição da concentração plasmática dessas proteínas de ligação dos fármacos, e aí sim, esse processo pode se saturar, a ligação do fármaco em proteínas plasmáticas pode se saturar mais rápido, né, pode atingir o nível de saturação mais rápido, e uma outra característica bem importante é que a gente pode ter mais efeitos tóxicos, a fração livre está maior, tá bom? Só lembrar aqui que a hipoalbuminemia, baixa de albumina, né, e secundária é porque tudo que é secundário de uma doença de base. Então, qual que é a doença de base aqui? A doença hepática. Então, a hipoalbuminemia secundária, a doença hepática. Então, a albumina está baixa no sangue porque o fígado não está conseguindo produzir, tá bom? Outras situações também importantes a gente levar em conta isso, e a gente vai falando disso no decorrer do estudo da farmacologia, que são, às vezes, você vai utilizar um fármaco básico, eu já falei isso para vocês, a lidocaína é um fármaco que tem um papel importante no manejo do paciente com infarto. E aí, o próprio infarto é um processo que vai gerar inflamação, porque ele gera necrose, liberação dos DAMPs, né, que são os padrões moleculares associados a dano, lá da imunologia, e aí isso vai gerar uma série de alterações fisiológicas, inclusive o aumento da síntese de proteínas de fase aguda por parte do rim, né, porque é um processo inflamatório, está se instalando ali, lesão celular, né, e aí isso pode aumentar o sítio de ligação para fármacos básicos e diminuir o efeito. A gente tem um efeito contrário, tá? Então, são situações, às vezes, você está acostumado a dar, sei lá, 100 miligramas da substância, mas em alguns casos você pode ter que dar 200, né, 200 miligramas, porque
essas substâncias podem estar em maior concentração, tá? E aí aumentar a fração ligada. Então, a gente já falou disso aqui, né? Essa questão de deslocar. Até vou passar um pouquinho para frente, que é aqui que eu quero chegar com vocês, tá? Que é isso que a gente estava conversando da interação. Existia, né, essa teoria antes dentro da farmacologia, falando que substâncias quando você administra duas substâncias que têm uma afinidade elevada por proteínas plasmáticas, uma poderia deslocar a outra. E aí a gente já falou, isso pode acontecer? Pode, mas dentro dos processos de interação farmacológica, isso tem uma menor importância. Então, saibam que quando vocês devem se atentar a isso na prática clínica de vocês no futuro, quando vocês forem dar duas substâncias que se ligam muito em proteínas plasmáticas, em pacientes que tendem a ter algum processo patológico, fisiopatológico, que gere a diminuição do sítio de ligação dessas proteínas, diminuição da concentração plasmática dessas proteínas. Paciente que tem um problema hepático, um problema renal, e aí você administrando as duas substâncias que se ligam muito a essas proteínas plasmáticas, uma acaba competindo, acho até aqui na frente, tá não? Mas uma acaba deslocando a outra desse sítio de ligação, tá? Então, o ideal é que se evite, tá bom? Essa associação aí, que é justamente isso aqui, ó. Não era nem outro, não, é isso daqui. Então, a ligação em proteínas plasmáticas, que é uma interação medicamentosa, é que a gente tem, tá vendo? Dois fármacos aqui, o verdinho e o vermelhinho, que se ligam a proteínas plasmáticas. Então, aqui nessa figura, a gente está vendo que um fármaco se liga normalmente à proteína, só que esse fármaco verde, ele se liga muito mais. Quando os dois são dados em conjunto, o fármaco verde desloca o vermelhinho desse sítio de ligação. E aí, esse fármaco vermelhinho vai aumentar muito a fração livre dele. Isso pode gerar um efeito tóxico. Dando um exemplo prático para vocês aqui, a gente tem a fenibutazona, que é um AINE. O que é um AINE? Um anti-inflamatório não esteroidal, que se liga muito em proteínas plasmáticas, nem tem muita utilização clínica não, né, mas só para exemplificar, tá? Estou exemplificando, mas nesse momento não é importante vocês guardarem o nome de fármaco, tá? Nem nome, nem mecanismo de ação. Isso vai ter um momento para vocês começarem a memorizar o nome dos fármacos, a classe dele, o mecanismo de ação, os efeitos colaterais, as interações, isso tudo a gente vai estudar. Mas agora não é esse momento, tá? Então, agora é se preocupar com o conceito. Então, justamente com isso. Um fármaco pode deslocar o outro, aumenta a fração livre. Tá joia, Igor? Tá joia. Até semana que vem. Então, ó, a fenibutazona, que é um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal, ela pode deslocar a varfarina do sítio de ligação da albumina. A varfarina é um anticoagulante. Se a gente aumenta a fração livre dela, ela aumenta o potencial dela de anticoagular. Então, o paciente pode sangrar mais. É o efeito prático, observado na clínica mesmo. Então, isso que eu falei com vocês, substâncias que se ligam, às vezes, muito, evitar a associação de duas substâncias que se ligam muito em proteínas plasmáticas, sobretudo se o paciente já tiver algum problema renal também, algum problema hepático. Agora, eu vou falar um pouquinho da barreira hematoencefálica, que é uma camada contínua, né, formada aí por projeção de células endoteliais da glia, como, por exemplo, os astrócitos, e elas são unidas, meninos, por junções firmes, que vão acabar separando o tecido nervoso do sistema nervoso central, né, do compartimento vascular. Então, a gente tem essa separação que é importante e necessária, porque o sistema nervoso central controla todos os mecanismos fisiológicos, né? Então, ele tem que ser realmente separado, tá? Tem que ser separado. Então, os fármacos, né, para que eles tenham penetração no sistema nervoso central, eles têm que ter algumas características físico-químicas específicas. Primeiro, eles têm que ser fármacos bem pequenininhos, tem que ter um peso molecular pequenininho,
porque vai precisar passar por essa barreira hematoencefálica que não tem espaço. É diferente quando eu falo, por exemplo, de um endotélio hepático. O endotélio hepático, ele tem espaçamento. Os hepatócitos, eles não estão justapostos, eles não estão assim, um do lado do outro, muito, muito firmes. Você tem um espaço entre essas células. Então, a molécula do fármaco pode até passar, tá? Pode até conseguir penetrar o órgão, o líquido intersticial e tudo mais. No sistema nervoso central, não tem essa conversa. Não existe essa possibilidade. As células estão justapostas mesmo, né? Elas têm zona de oclusão, e aí isso ainda é protegido pelos astrócitos, que são as células de sustentação do sistema nervoso central. Tem uma série de funções, participam inclusive da fisiologia do sistema nervoso central, mas elas têm essa função de proteção. Então, não deixam penetrar. Ô, gente, nem célula. Por exemplo, você tem célula inflamatória na periferia, ativada, linfócito, neutrófilo, monócito na periferia, um processo inflamatório periférico, essas células não podem ter ação no sistema nervoso central, tá? E elas não têm. Né? A barreira hematoencefálica normalmente está fechada mesmo. Para a célula, por exemplo, do sistema imunológico conseguir penetrar no sistema nervoso central, o sistema nervoso central precisa estar ou lesionado. Então, a pessoa, por exemplo, tem que ter um acidente, bateu a cabeça, teve uma lesão, um traumatismo, e aí isso pode romper a integridade da barreira hematoencefálica, ou a barreira, a meninge, essa barreira, ela tem que estar inflamada, tá? Então, em dois momentos, a integridade do sistema nervoso central pode ser perdida, essa questão dessa seletividade da barreira hematoencefálica, tá? Então, quando o paciente tem alguma situação de trauma dentro do sistema nervoso central, sofreu algum acidente, ou então o paciente está com, por exemplo, um processo de meningite, porque aí o sistema nervoso central está inflamado, a meninge está inflamada, por exemplo, e na inflamação a gente tem liberação de substâncias que são vasodilatadoras. E aí essa vasodilatação, ela pode fazer com que isso abra um espaço um pouquinho, né, entre as células, e aí algumas moléculas conseguem ter penetração no sistema nervoso central. E isso, gente, é muito importante, por exemplo, para tratamento de meningite. Então, a meningite, ela é, obviamente, inflamação das meninges, né? E aí que são as membranas que vão envolver o sistema nervoso central. E a meningite bacteriana, o tratamento dela é feito com antimicrobiano. Por exemplo, com as penicilinas, amoxicilina, ampicilina, enfim, né? Com as penicilinas. Antimicrobianos do grupo das penicilinas. Para vocês terem uma ideia, esses fármacos são muito polares. Tem peso molecular até maior. Normalmente, vamos supor, estou tomando uma amoxicilina para tratar um quadro de sinusite. Tá bom? Sinusite. Apesar de ser, né, nos seios aqui da face, não é no sistema nervoso central. Normalmente, eu estou tomando esse fármaco, ele não tem penetração no sistema nervoso central. Não tem. Agora, se eu tiver com meningite, aí esse fármaco consegue ter penetração. Isso é muito importante porque, se não fosse assim, como é que você teria que tratar a meningite? Você teria que fazer uma administração do fármaco via intratecal. Então, administrar direto dentro do sistema nervoso central. E a gente viu que é uma via complicada, porque você está dentro do sistema mais privilegiado do corpo, né? Que deve ser mais protegido. E aí, quando a gente fala de uma antibiótico-terapia, ela não é um processo de administração único, como uma anestesia, uma raquianestesia, né, uma epidural, que você vai fazer uma administração única. Não é nesse processo. Quando você vai falar de uma administração de antimicrobiano, aquilo é contínuo, 12 em 12 horas, né, dependendo do fármaco, às vezes 24 em 24, no caso de um macrolídeo, como a azitromicina, você tem essa possibilidade, né, de 24 em 24, mas de qualquer maneira você tem que fazer administração mais frequente. E isso seria um problema. Isso só não acontece graças a essa característica que o sistema nervoso central tem de romper um pouquinho a integridade quando está inflamado, e aí possibilita que algumas moléculas que normalmente não têm acesso no sistema nervoso central cheguem ali, tá? Então, lembrar que é uma barreira mesmo, são moléculas que têm um peso molecular bem pequenininho, ó, tem que ter uma pequena massa, né, tamanho bem pequenininho,
Tem que ser bem lipossolúveis, mas bem mesmo, tá? Primeira coisa que quando vai se estudar uma substância para atuar no sistema nervoso central que é estudada é a lipossolubilidade, essa característica físico-química. Se a substância for pequenininha e a substância for muito lipossolúvel, a gente sabe que ela possivelmente pode ter ação. Se for grande e for mais polar, nem adianta às vezes testar, porque não vai ter atividade, tá? Então, lembrar que ela tem que ter essas características. Então, Olivia, quais são os fármacos, então, que atuam no sistema nervoso central? Todos eles têm que ter um peso molecular pequenininho, uma lipossolubilidade alta? Sim. Tem muito fármaco que atua no sistema nervoso central? Tem. Fármaco e substância que não é fármaco. Por exemplo, a cafeína, você tomando um cafezinho e tudo mais, ela consegue penetrar, né? Metilxantina tem essa questão de uma molécula um pouquinho menor, mais lipossolúvel, ela consegue penetrar no sistema nervoso central, tá? Mas, no geral, todos os fármacos que têm ação lá, eles são fármacos lipossolúveis. Então, antidepressivo, anticonvulsivante, antiepilético, enfim, medicação para dor de cabeça, isso tudo tem que ter penetração, tá? Tudo bem? Ô, gente, e a placenta? Placenta não é uma barreira, né? Ela não é uma barreira. A gente não fala de barreira placentária, né? Placenta. Então, na verdade, ela acaba restringindo um pouquinho, na verdade, não restringindo, atrasando um pouquinho. Qual que é a função da placenta? Na maioria das vezes, é atrasar a chegada de substâncias que estão na corrente sanguínea da mãe em 15 minutos para chegarem no feto. Então, o que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Normalmente, o efeito da placenta é retardar a passagem de substâncias, no geral, substâncias que estão na circulação da mãe para a circulação do feto. Então, o que a placenta faz? Ela atrasa. Ela não é igual a barreira hematoencefálica, que impossibilita a chegada de substâncias ali. Ela não impossibilita. Por isso, gente, que gestante toma o quê? Água e vitaminas, na maioria das vezes, tá? Deve sempre evitar, à medida do possível. É claro, existem situações que não tem como fazer isso, mas deve-se sempre evitar a administração de fármacos para gestantes, porque eles chegam na circulação materna, na circulação fetal não tem jeito, tá bom? Então, obviamente, substâncias que têm ainda uma lipossolubilidade maior, uma massa molecular menor, chegam mais ainda, tá? Então, todas elas, o antibiótico pode atravessar a barreira, na verdade, a placenta, né, anestésico, o álcool, enfim, todos atravessam. Lembrar, então, que a placenta não é uma barreira, ela não impede a chegada, até porque, né, tudo que está na circulação da mãe tem que ir para o bebê, bom? Então, a placenta não é uma barreira, ela só retarda a mesma passagem, tá bom? Para finalizar a aula dessa semana, a gente vai falar de volume de distribuição, tá bom? O volume de distribuição, na verdade, ele é um parâmetro farmacocinético que vai determinar o quanto que a substância se distribui pelos tecidos, tá bom? Então, inclusive, ele é chamado de volume de distribuição aparente, porque é uma distribuição que não é igualitária, na verdade, é um cálculo que se faz de uma estimativa do quanto que aquela substância pode se distribuir. Gente, o livro mostra cálculo dos conceitos. Eu vou falar para vocês da forma que eu acho mais simples de entender, e é um conceito que vai funcionar para vocês saberem. O fármaco vai ficar mais retido no sangue, chega mais no sistema nervoso central, sim ou não? O volume de distribuição, então, é quanto que o fármaco se distribui. Vamos pensar assim. Fármaco que tem um volume de distribuição pequeno é aquele que foi absorvido, chegou no vaso sanguíneo, mas ele tem um volume de distribuição pequeno. Então, onde ele fica mais retido? Dentro do vaso. Ele fica ali. Normalmente são fármacos que, quando a gente pega aí as características para eles serem distribuídos, a gente falou que é um fármaco que tem que ter quanto menor o peso molecular dele,
mais fácil é ele passar pelas membranas, não é? Então, o fármaco, para ter um volume de distribuição pequeno, quer dizer que ele fica mais retido dentro do vaso sanguíneo, vamos pensar que, normalmente, eu já posso pressupor que ele tenha um peso molecular maior, uma molécula maior. Bem, falamos que fármacos que se ligam em proteínas plasmáticas tendem a ficar mais retido no vaso sanguíneo. Peraí, então, fármaco que tem o volume de distribuição pequeno é um fármaco que também tende a se ligar mais em proteínas plasmáticas, não é? Claro, ele fica mais retido no endotélio vascular, tá? Substâncias mais lipossolúveis são substâncias que tendem a se distribuir mais, porque tem mais afinidade com as membranas, não é? Liv. Então, ó, fármaco que tem um pequeno volume de distribuição é um fármaco que também tende a ser menos lipossolúvel, tá? Então, na verdade, quanto menor o volume de distribuição do fármaco, maior é a chance dele ficar retido no endotélio vascular, dentro do vaso sanguíneo, tá? Fármacos que têm um volume de distribuição grande, quer dizer, eles se distribuem muito. Então, são fármacos que, normalmente, têm um peso molecular menorzinho, se ligam menos em proteínas plasmáticas, têm uma lipossolubilidade maior, porque eles se distribuem mais. A partir do momento que você entende o conceito, né, o que o fármaco precisa para passar pelas membranas, a gente já consegue entender essa questão do volume de distribuição, tá bom? Então, trouxe para vocês a maneira com que o livro traz, o Hang dele traz, e aí eu vou explicar dentro daquilo que a gente está conversando. Então, um fármaco que ele entra no organismo, né, mas ele fica mais retido no compartimento plasmático. Ô, gente, se um fármaco tem uma massa molecular muito grande, se liga muito em proteína, como a gente já falou, é claro que ele vai ficar mais retido no compartimento plasmático. Então, se ele está mais retido no compartimento plasmático, o volume de distribuição dele é pequenininho. Ele não se distribui muito, tá? Então, por exemplo, a heparina, que é um anticoagulante, já falei para vocês que ela tem que ficar mais no sangue mesmo, que é o local onde ela vai atuar, tá? Bem, fármacos que conseguem se distribuir mais para o líquido extracelular. Então, por exemplo, ele consegue chegar mais no líquido intersticial e tudo mais, né? Então, ele consegue sair do vaso sanguíneo, mas ele chega ali mais no líquido intersticial, no meio dos tecidos, que permeiam os tecidos, enfim. Então, é um fármaco que vai ter uma baixa massa molecular, ou seja, o tamanho dele vai ser pequenininho, mas ele é mais hidrofílico. Então, é um fármaco que tende a não ter muita capacidade de penetração de membrana. Ele tem um peso molecular que facilita ele a chegar no líquido intersticial, ou seja, ele consegue ter ação tecidual, mas ele também não consegue penetrar dentro de tecidos mais lipofílicos, sistema nervoso central, por exemplo. Ele tem um volume de distribuição médio. Por exemplo, aminoglicosídeo. Aminoglicosídeo é um antimicrobiano, pega mais bactéria gram-negativa, por exemplo, gentamicina, tobramicina, micacina, mas são antimicrobianos que têm um peso molecular menorzinho, mas é mais hidrofílico, né, não passa bem pela membrana. E fármacos que tem uma baixa massa molecular e é bem lipofílico ou hidrofóbico, gente, aí ele vai para o lugar que ele quer, tá bom? Então, é uma substância que tem uma lipossolubilidade maior. A gente não falou, olha, para a substância penetrar no sistema nervoso central, ela precisa ter um peso molecular bem pequenininho e precisa ser bem lipossolúvel. Então, quer dizer que essa substância, se ela é lipossolúvel, ela tem um peso molecular pequeno, ela vai onde ela quer. O volume de distribuição dela é grande, tá bom? Bem grande. Então, a gente consegue falar aí, o álcool, né, o etanol, consegue ter ação no sistema nervoso central justamente por conta dessa característica dele. Então, de acordo com o volume de distribuição, a gente consegue determinar isso. Por exemplo, um fármaco para ter ação no sistema nervoso central, ele tem que ter um volume de distribuição baixo ou um volume de distribuição alto? Um fármaco para ter ação no sistema nervoso central, ele precisa ter um peso molecular muito baixinho, uma lipossolubilidade muito alta. Então, normalmente, considerando só esse parâmetro, um fármaco para ter ação no sistema nervoso central tem que ter um volume de distribuição alto, né?
Lívia, um fármaco para ter ação no endotélio vascular, dentro do vaso sanguíneo. Ele tem que ter um volume. Aí é interessante eu trabalhar com fármaco que tenha um volume de distribuição alto ou baixo. Ô, gente, se eu quero um fármaco que atue dentro do vaso sanguíneo, quanto mais ele ficar ali, melhor. Então, um fármaco tem que ter um volume de distribuição baixo. Tem um peso molecular maior, se ligar muito em proteína plasmática, tem uma menor lipossolubilidade, que é um conjunto de coisas que vai fazer com que ele fique mais retido no endotélio vascular. Tudo bem? Tudo bem, gente, com esse conceito? Tá, sim. Ok. Que ótimo, então. E aí, para a gente realmente, né, finalizar, é claro que a gente tem duas populações que são populações muito distintas dentro da farmacologia, que tudo que a gente conversa aqui não se... essa população não entra, que é a questão da população pediátrica e da população idosa. Tá? Então, a população pediátrica ela tem uma série de características fisiológicas que diferem elas do indivíduo adulto. Por exemplo, a constituição de água, elas têm uma maior quantidade de água, uma menor quantidade de tecido muscular, por exemplo. Então, esses parâmetros de distribuição de medicamentos, eles são alterados nessa população. E aí, como eu já falei com vocês, isso gera, por exemplo, por que na criança, a maior parte dos medicamentos, se você olhar em bula, elas não são indicadas para criança abaixo de 2 anos de idade. Porque fisiologicamente, elas têm uma diferença aí de, por exemplo, barreira hematoencefálica e lipossolubilidade, tá? E o idoso, que do contrário aí de um recém-nascido, tem menor água, tem menor massa muscular também, né? Nesse caso de massa muscular também tem menos, mas também pode ter algumas alterações renais e hepáticas que alterem esses parâmetros farmacocinéticos, tá bom? São duas populações, então, que sempre quando a gente for trabalhar, a gente precisa levar em conta que a farmacocinética pode estar alterada, tá bom? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Até agora tá tranquilo. Que ótimo, então. Vamos fazer chamada para a gente finalizar. Qualquer dúvida, depois vocês entrem em contato comigo, tá? Aline. Ana Carolina. Ótimo, Aline, sem problema. Ana Carolina. André. Brenda. Breno. Bruno. Carlos. Bruno não tá aí, não? Carlos, presente. Daniel, presente. Eduarda. Esther. As duas Eduardas estão aí. Esther, presente. Fabiano. Presente, professora. Ótimo. Fábio. Francisco. Adassa. Igor Abrantes. Igor Guerra. Igor Henrique. O Guerra foi que saiu. Ah, sim. Obrigada. Júlia. Juliana. Larissa. Laura. Laura Marina. Lucas. Laura Cis, aqui, Lucas, Porto presente, Luma, Marcelo, Milena, Naira, Pablo, Pedro, Rafael de Souza, Rafael Maduro, Roberta, Rodrigo, Presente. Vinícius.
Gente, obrigada pela atenção, fiquem com Deus e até semana que vem, tá? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, alguém tem alguma dúvida? Não tem não. Tá joia, então. Muito obrigada e fiquem com Deus. Até. Lívia, Tchau. Oi. tô aqui, Rafael Maduro, desculpa, tem uma saída. Tá joia, então. Obrigada. Tchau.